Quando a gente pensa na palavra calor, o que sempre vem à nossa mente é a sensação de algo quente relacionado à temperatura ambiente ou a uma superfície muito aquecida. Mas em ciências, a definição de calor é mais abrangente. Calor é a energia térmica transferida de um corpo a outro. E o que é necessário para que ocorra transferência de energia entre dois corpos em contato? É preciso que eles possuam temperaturas diferentes. Nesse caso, o calor sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que ambos passem a ter a mesma temperatura. Então, dizemos que os dois corpos atingiram o equilíbrio térmico, também chamado de equilíbrio termodinâmico. Para entender melhor, vamos ver alguns exemplos que fazem parte de situações de nosso dia a dia. Quando a gente mistura café quente com leite frio, em pouco tempo o café, que é o corpo mais quente, vai transferir energia térmica para o leite, que é o corpo mais frio. O resultado será o equilíbrio térmico. E nossa mistura de café com leite ficará morna. Colocando isso em números, vamos supor que a temperatura do café era de 52 graus Celsius e o leite estava a 22 graus Celsius. Somando as duas temperaturas e dividindo por 2, descobriremos que a temperatura da mistura ficou em 37 graus Celsius, ou seja, o equilíbrio térmico foi atingido a 37 graus Celsius. Mas a propagação de calor não ocorre da mesma forma em relação a todos os corpos. Então, vamos conhecer os processos e suas características. A condução térmica, também chamada de difusão térmica, depende do material utilizado, pois alguns materiais conduzem mais energia térmica do que outros. Assim, temos os isolantes e os condutores térmicos. Os isolantes térmicos dificultam a passagem de calor, como o plástico, a madeira, a lã, o isopor e a borracha. Já os condutores térmicos facilitam a passagem de calor, como ocorre com o metal. Um bom exemplo é quando estamos fazendo comida. Para mexer a comida na panela, o ideal é uma colher de plástico resistente ou de madeira, que são isolantes térmicos. Porque se a gente usar uma colher de metal, o calor será conduzido rapidamente e poderá queimar a nossa mão. E também é por esse motivo que a maioria das panelas são feitas de metal com cabos de madeira ou de plástico. O metal da panela vai aquecer a comida rapidamente, enquanto a madeira ou o plástico do cabo vão se manter numa temperatura agradável para nossas mãos. Outra forma de propagação de calor é a convecção térmica, que ocorre nos líquidos e gases. Um bom exemplo para a gente entender como esse processo funciona é a geladeira, que cria correntes de convecção, onde o ar quente sobe e o ar frio desce, fazendo com que a temperatura se mantenha baixa. Ou seja, as correntes de convecção fazem o ar circular por todo o interior da geladeira, de forma que o ar se resfria no congelador e vai até a parte de baixo da geladeira. E enquanto isso, o ar que está ficando mais quente na parte de baixo sobe para se resfriar no congelador, num processo contínuo. E é por essa razão que o congelador fica na parte de cima da geladeira. O mesmo princípio é usado em relação ao ar-condicionado e aquecedores. O ar-condicionado precisa ser instalado na parte de cima do ambiente, porque o ar frio desce, enquanto o aquecedor precisa ficar na parte de baixo do ambiente, já que o ar quente sobe. E, por fim, a irradiação ou radiação térmica, que é uma das formas de propagação de calor através de ondas magnéticas, também chamadas de ondas de calor ou calor radiante. Nesse processo, ao contrário dos outros dois,
A transferência ocorre até mesmo entre corpos separados por vácuo, ou seja, separados por uma região em que não há nenhum material. Podemos citar como exemplos o calor emitido pela lareira ou por uma fogueira e o aquecimento dos alimentos no micro-ondas. Outro exemplo é a relação entre as cores das roupas que usamos e a temperatura ambiente. As cores claras refletem luz e por isso são as mais indicadas para serem usadas em dias quentes, principalmente ao ar livre. Já as cores escuras absorvem luz, o que faz com que roupas escuras esquentem mais, aumentando a sensação de calor. Além das cores claras e escuras, os objetos espelhados também refletem o calor, evitando a ocorrência de trocas de calor por irradiação. Um exemplo bem interessante é o da garrafa térmica, que possui vários isolamentos, inclusive revestimento espelhado. A tampa de plástico isola a garrafa de possíveis correntes de convecção. O vácuo entre o plástico externo e a garrafa de vidro interna evita trocas de calor por condução. E as paredes espelhadas da garrafa de vidro evitam trocas de calor por irradiação, além do vidro também ser um isolante térmico. E, para concluir, não podemos nos esquecer do nosso Sol, cujo calor é transmitido através de irradiação térmica, absorvido e mantido em boa parte no planeta devido ao efeito estufa, o que proporciona a magnífica biodiversidade existente.